Eu sei, você sabe, nós sabemos. Procrastinação é um negócio complicado. Pessoal aqui do estúdio, quem aí procrastina? Eu também. Nessa aula a gente vai entender o fenômeno da procrastinação e entendendo esse fenômeno, talvez você já consiga ter algumas ferramentas para combatê-lo. A parte mais teórica dessa aula é baseada em um TED muito legal, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Quem quiser pode assistir o TED depois da aula, mas tudo que eu falar aqui tá embasado lá nessa palestra, que é top. Beleza? Vamos lá então começar a entender o que é a procrastinação. Bom, pessoal, no nosso caso que estamos estudando para o Enem, é muito interessante a gente tratar da procrastinação já utilizando gráficos que caem na prova. Então aqui no eixo X a gente tem o tempo e no eixo Y o conteúdo estudado. O que é a procrastinação? Ela começa quando a gente tem uma deadline, tem um prazo para alguma coisa. No nosso caso, o prazo é a própria prova do Enem. E nós nos encontramos aqui, neste momento, no dia de hoje. Pois bem, se você começar a estudar hoje e manter um volume de estudos constante até a prova do Enem, todos os dias você estuda um pouquinho e no fim das contas, quando chegar a prova do Enem, você vai ter estudado essa quantidade de conteúdo aqui que está pintada de vermelho, certo? Beleza, esse é o caso ideal. Mas aí chega lá... falta muito tempo ainda para a prova do Enem. Que tal deixar para amanhã? Aí eu começo amanhã, não vai ter problema, porque ainda falta um tempo, né? E aí o Alex procrastina, deixa para amanhã. Só que o que acontece? Se o Alex começa a estudar amanhã, para ele vencer a mesma quantidade de conteúdo até o Enem, ele vai ter que estudar um pouco mais por dia. Mais ou menos assim. Aí o Alex consegue vencer todo o conteúdo até a prova do Enem. Só que chega amanhã e aí o Alex pensa: mas tá tão boa essa série que eu tô vendo e o Enem é só em novembro. Vamos deixar para começar um pouquinho depois? Acho que não tem problema. E aí o Alex procrastina mais um pouco. E ele começa uma semana depois. O que acontece? Para ele vencer todo o conteúdo até o Enem, ele vai ter que estudar ainda mais por dia. E percebe que isso aqui vai ficando uma escadinha. Até que o Alex procrastina mais e chega em um determinado ponto em que já não é mais possível estudar para o Enem, porque o conteúdo todo da prova já não cabe dentro do tempo que tem para estudar. O que acontece então? Não dá mais tempo, a gente chega naquelas últimas semanas tentando dar o maior gás possível, mas não funciona. Não dá tempo de aprender tudo. Um estudo eficiente para a prova do Enem, ele tem que começar o quanto antes e ele tem que ser consistente como a barra vermelha. O que acontece é que nesses momentos aqui, no momento de começar a estudar, a gente acaba pensando que, nossa, ainda falta tanto tempo, eu preciso começar realmente agora? Talvez não. E aí surge o fenômeno da procrastinação que a gente vai trabalhar durante esta aula inteira. Muito bem, entendemos um pouco melhor o que é a procrastinação em termos práticos. O que acontece quando a gente procrastina. Basicamente, fica conteúdo demais, não dá tempo de estudar, bate o desespero e é aquele horror. Agora a gente vai entender, a gente vai começar a mergulhar para dentro da mente dos procrastinadores. Vamos entender como funciona a mente dos procrastinadores, porque aí sim, talvez a gente consiga melhorar um pouco disso. Vamos lá. Bom, aqui está a mente de um ser humano procrastinador. Na verdade, todos nós, seres humanos, temos dentro da nossa mente um personagem. Este personagem, ele é chamado
de o tomador de decisão racional, também conhecido como sábio. O tomador de decisão racional é aquele que toma decisões racionais. Ou seja, cara, se tu sabe que tem uma prova daqui a alguns meses, se tu sabe que o melhor é ter um estudo consistente ao longo do tempo, então o que o tomador de decisão racional está pensando? No óbvio, que é, cara, eu preciso me sentar, começar a estudar e manter uma consistência de estudos até a prova do Enem. Essa é a melhor estratégia. Eu te garanto, o seu tomador de decisão racional sabe que é assim. Então essa é a decisão que ele toma e aí você senta para estudar todos os dias na hora programada, certo? Mais ou menos. Por quê? Porque o tomador de decisão racional não está sozinho na nossa mente. Junto com ele, existe um cara que atrapalha. E ele é grande e peludo. Ele parece bonitinho, mas ele é do mal. É o Yeti. O Yeti gosta de ficar tranquilo. Ele gosta de comer, ele gosta de dormir, ele gosta de se relacionar com outras pessoas, ele gosta de ter prazer instantâneo. O tomador de decisão racional, ele sabe que precisa estudar, mas o Yeti sabe que estudar é chato, cansa, tem que se esforçar. E aí o Yeti, ele chega do lado do tomador de decisão racional e como ele é grande e peludo, ele fica na frente, engole o tomador de decisão racional e assume o controle do volante do seu cérebro. Então aí que tá a chave da coisa. Você sabe o que deve fazer. O seu tomador de decisão racional sabe o que tem que fazer. Só que aí chega o Yeti bagunceiro, o Yeti que quer a gratificação instantânea, ele quer o bem bom e ele toma o controle. Isso funciona muito bem no mundo animal. Se você é um cachorro, quanto mais tempo você passar comendo e dormindo, show, a sua vida é muito feliz. Agora, para nós seres humanos, que temos inteligência e temos toda uma sociedade aí que molda os nossos costumes, velho, não é bem assim. A gente precisa dar um jeito de fazer com que o tomador de decisão racional assuma de novo o volante e mande embora esse Yeti monstruoso. E aí tem uma coisa que é importantíssima aqui. Quando o Yeti assume a liderança, a gente acaba fazendo coisas que parecem ser mais prazerosas na hora. Tipo o quê? O que vocês aqui do estúdio fazem quando procrastinam? Netflix. Celular. Redes sociais. O que mais? Comer. Videogame. Dormir. Todas essas coisas que o pessoal falou são legais, são prazerosas, são divertidas. Mas o que acontece é o seguinte, tem que saber diferenciar lazer de procrastinação. Por quê? A procrastinação vem junto com o sentimento de culpa, porque você sabe que você deveria estar estudando. O seu tomador de decisão racional sabe que devia estar estudando, mas você mesmo assim deixa o Yeti tomar o controle. Então, junto com o prazer de dormir, de ver uma série, vai estar o teu tomador de decisão lá falando, velho, tu sabe que tu devia estar estudando. E esse é um dos pontos muito negativos da procrastinação, o sentimento de culpa que ela gera. Pois bem, e como acabar com a procrastinação? Essa é a grande pergunta. Voltando para o nosso gráfico aqui, quando é que acabou a procrastinação? Quando o tempo foi passando e chegou muito perto da prova do Enem. Na verdade, chegou tão perto que já não dava mais tempo de estudar tudo e aí bate um desespero e o Alex, a Bia, a Laura começam a estudar. Interpretando isso com os nossos personagens, funciona da seguinte maneira. Bom, tá lá o seu tomador de decisão racional, você sabe que vai vir lá o Yeti e começa a bagunçar a sua cabeça e diz, vai ver uma série, vai descansar, vai dormir, e aí ele vai fazendo isso, ele vai fazendo isso, ele vai fazendo isso, até que chega 2 semanas antes do Enem, que tá chegando a prova, bate o desespero e chega o monstro.
o monstro do pânico. E o Yeti, ele tem medo do monstro do pânico. E ele vai embora. E aí o tomador de decisão racional passa a assumir o volante. Qual é o grande problema? Se você tem que fazer um trabalho para entregar no colégio, essa metodologia do monstro do pânico funciona, porque daí você vai lá, vai se esforçar um monte nos últimos dias e entrega o trabalho. Talvez não com tanta qualidade, mas entrega. O problema na prova do Enem é que realmente é muito conteúdo para ser estudado. E se você deixa para estudar próximo da prova, não dá tempo de estudar tudo. Então a pergunta é a seguinte: como acabar com a procrastinação sem deixar chegar lá perto da prova do Enem para o monstro do pânico bater? E aí eu te trago 3 estratégias para combater a procrastinação. A primeira estratégia é trocar a procrastinação pelo reagendamento. Lembra que a gente falou daquele sentimento de culpa? Pois é, talvez ele não venha tão forte se você fizer o seguinte: pô, eu tenho que estudar agora, mas o Yeti veio, ele é peludinho e fofo, e ele me falou para ver uma série. E eu decidi ver a série. Tudo bem, às vezes a gente acaba procrastinando, isso é normal. Mas o que você vai fazer? Você não vai simplesmente ignorar esse horário de estudos e procrastinar. Você vai reagendar. Você vai pensar, ok, não vou estudar agora. São 2 horas que eu tinha programado. Eu não vou fazer agora, mas eu vou fazer depois. Quando que eu vou fazer? Não é assim, faço depois, né? Esse faço depois não funciona nunca. Eu vou fazer isso amanhã às 7 da manhã. Você vai acordar mais cedo para cumprir o horário de estudos que você procrastinou. Talvez essa estratégia funcione para ti, mas ainda tem mais 2. A estratégia de número 2 é sobre como você lida com o seu Yeti. É o seguinte, você não pode lutar contra ele. Afinal, quem luta contra essa coisa fofa? Não dá pra querer negar o Yeti. Não dá pra falar, Yeti, vai embora, você é mal, você é mal, você é mal, você é mal, não posso procrastinar, não posso procrastinar, não posso procrastinar. Não é assim que funciona. Se você faz isso, você tá gerando uma batalha interna contra você mesmo que vai gastar a sua energia e talvez na hora que você precise estudar de fato, você acabe procrastinando. Então, a grande estratégia em como lidar com o seu Yeti é aceitar que ele existe e tentar ignorar o Yeti. Tipo assim, preciso estudar hoje, vou começar. Que vontade de ver uma série. Aí você fala, opa, quem falou isso foi o Yeti, não foi o tomador de decisão racional. Então tá, o Yeti tá aqui, ele quer ver uma série. Beleza, Yeti, faz a tua, irmão. Vai-te embora, tamo de boa, vamos estudar. E aí começa a estudar. Então, é o simples fato de perceber que ele está lá, ignorar a presença dele e fazer o que deve ser feito. É assim que você deve lidar com o seu Yeti. E a terceira estratégia é, sabendo que ele está lá, você pode dar recompensas para ele parar de encher o seu saco. Como assim? Cara, o Yeti quer muito ver uma série. Beleza. Faz o seguinte, estuda 1 hora e vê um episódio da série. Não tem problema, mas utiliza como recompensa por alguma coisa que você fez. Não procrastina antes. Estuda nem que seja um pouco. E aí depois dá a recompensa pro seu macaquinho, pro seu Yetizinho. Fechou todas? 3 estratégias para combater a procrastinação antes do monstro do pânico chegar. Essas estratégias só tem aqui, não tem lá no TED. É nóis. Senhoras e senhores, chegamos ao fim do 2º módulo do curso Como Estudar Online para o Enem. Até esse momento, vamos fazer uma breve recapitulada. Você já sabe como funciona a prova do Enem, você já conhece esses estudantes maravilhosos, você sabe montar a sua agenda de estudos, você sabe os conteúdos que você deve estudar, você sabe como otimizar a sua agenda de estudos e você sabe como evitar a procrastinação. O próximo módulo talvez seja o mais importante desse curso e se chama Aprendendo a Aprender. Qual é a ideia? É você entender o que você deve fazer de fato em cada momento de estudos. É vídeo, resumo, exercício, redação, como?
eu organizo os meus horários e o que eu faço em cada um deles para que eu sinta que eu estou realmente aprendendo e que o conteúdo está sendo absorvido por mim, eu estou conseguindo fazer os exercícios e eu vou chegar lá no Enem e vou mandar bem. Como faz para ter esse sentimento? Fica com a gente no próximo módulo do curso Como Estudar Online para o Enem. Valeu!